Bom dia, gente. Bom demais estar com vocês de novo. Hoje a gente vai falar de um assunto que, assim, além de ser muito polêmico, né? Ele também é muito importante, não só para esse momento que a gente está vivendo, mas também para a nossa vida de uma forma geral. Algumas pessoas dizem que Algumas pessoas dizem que a depressão é a doença do século, né? A doença da nossa era. Alguns dizem que é só uma tristeza, que é uma coisa que não é uma doença, é uma tristeza, é uma bobagem, é alguma coisa assim que te deixa meio fora do eixo, mas depois você retoma, se você tiver força de vontade, se você tiver o que fazer, né? Algumas pessoas acham até que depressão é falta do que fazer. Então, hoje a gente vai conversar com o Rafael, ele é psiquiatra, e ele vai explicar para a gente o que é a depressão. É uma doença realmente ou é só falta de ocupação, né? Ou é só a tristeza? E depois a gente vai falar com a Aninha, né? A Ana Lúcia, ela é psicóloga e ela vai falar com a gente a respeito o como que uma pessoa já com depressão pode conviver com isso ou melhorar esse quadro durante esse confinamento, né? O que o confinamento e esse medo constante eles trazem para a gente, para o nosso emocional, como eles mexem com a gente. E a Cristiane e a Eliana, desculpa, Eliana. E a Cristiane e a Eliana, elas vão falar com a gente elas vão explicar para a gente que não é porque você está confinado, né? Não é porque você está dentro da tua casa, que você precisa ficar assistindo televisão, você precisa ficar olhando para a parede, limpando o mesmo azulejo 20 vezes por dia. Você pode fazer atividades que te ajudem a manter o cérebro ativo, não só você, como também o seu paciente. Né? Então, assim, durante todo o nosso encontro, vocês podem enviar perguntas, aí a gente vai fazendo a pergunta. Você, por favor, envia a pergunta e dirige para quem você quer que responda. Porque, como todos vão falar do mesmo assunto, se você jogar uma pergunta, posso me curar de depressão? Todos eles vão ter uma resposta, e uma resposta legal. Então, agora eu queria que o Rafael falasse para a gente um pouquinho. Bom dia, Rafael, obrigada de coração de estar aqui com a gente. Vamos lá? Eu que agradeço. Vamos lá, então. Então, bom dia aí a todos, né? Vamos começar a falar, né, então, sobre a depressão. Primeira coisa, ela é uma doença, sim, né? Ela não é frescura, não é falta de fé, não é preguiça, nada disso. Muitas vezes, existe um preconceito, né? Às vezes, mesmo da família em relação ao paciente estar deprimido, ou da sociedade, até em hospitais mesmo, né? Quando você vê que um paciente que faz acompanhamento da psiquiatria, um paciente deprimido, às vezes ele é um pouco deixado de lado. Isso, às vezes, ocorre por um preconceito mesmo, e uma falta de conhecimento, né? Depressão, ela pode ter vários graus. Pode ser leve e grave, né? Em geral, os sintomas, eles são, como a gente sabe, né? O humor deprimido, na maior parte do tempo, né, por pelo menos 15 dias, tá? Uma falta de interesse ou de prazer pelas coisas do dia a dia, a pessoa começa a deixar de fazer coisas que gostava de fazer antes. Pode ter perda ou aumento de peso, né? Pode ganhar ou perder peso, ou muito sono, podem acontecer as duas coisas. Também pode ocorrer uma agitação, um retardo psicomotor, né? A pessoa pode ficar mais lentificada ou, pelo contrário, às vezes um pouco mais agitada. Sensação de cansaço, de fadiga, de perda de energia e aqueles sentimentos de inutilidade, de culpa, são coisas que devem chamar a nossa atenção e que a gente, como médico, como psiquiatras, tem que ficar atentos, né? Também pode trazer cognitiva, como dificuldade de concentração, a pessoa pode ficar mais indecisa para as coisas do dia a dia, e às vezes aqueles pensamentos recorrentes de morte ou até uma ideação suicida nos casos mais graves, tá? E além de sintomas psicóticos, que também podem ocorrer em alguns casos mais graves ainda. Nessa época de coronavírus, os sintomas que tem que chamar mais a nossa atenção, que são mais importantes, não aqueles sintomas físicos do cansaço, da falta de energia,
da insônia, porque isso pode estar relacionado, inclusive, à própria doença do coronavírus, por exemplo. Né? Então, aí falando de um paciente que pode ter o coronavírus, pode estar deprimido, o que nós temos que estar mais atentos é realmente ao humor, ao pensamento, do que ele, se ele tem pensamento de menos-valia, de morte, e outros são sintomas que devem chamar mais a nossa atenção. E a gente tem que tirar esse estigma, né, de que depressão é frescura, de que depressão é falta de vontade. Então, isso é uma coisa que a família tem que entender, né, o paciente também, para conseguir reagir, né, no caso, com ajuda profissional, aí no caso a psicologia, a psiquiatria, entram, tem um papel super importante. E é mais ou menos isso, assim. Se quiser perguntar mais alguma coisa. Em relação também ao tratamento, né, a medicação, uma coisa muito importante é não se automedicar. Né? E também, outra coisa que acontece muito é a pessoa começar o tratamento e depois de algum tempo tem uma certa melhora e para de tratar, no caso das medicações. Às vezes descontinua a medicação por conta própria, aí tem recaída. Né? Não pode fazer isso. Sem falar daquelas pessoas que pegam medicação com o vizinho, ou que conseguem comprar na farmácia. Isso tudo tá bem errado. Assim, não pode acontecer, tá bom? Acho que é isso. Podemos seguir aí se tiver mais perguntas. Vamos. Isso que o Rafael falou, gente, o doutor Rafael, né? Eu chamo sempre pelo primeiro nome, viu, gente? É muito, muito, muito importante. Não pratique automedicação. O seu amigo tem aquele monte de remédio que ele conseguiu, né, que o médico prescreveu para ele comprou para ele, aí ele falou, nossa, tô ótima depois que comecei a tomar isso. Aí ele falou assim, vou te fazer assim, eu vou te dar uma cartela, e aí depois eu compro mais, e aí você me devolve a cartela, eu compro. Sabe assim, a gente não negocia remédio como quem negocia pipoca ou figurinha, gente. Pelo amor de Deus, o que é bom para um não é bom para o outro. Você pode tomar o remédio. Oi, fala, Rafael. Não, é comum, às vezes, o paciente chega, né, no posto, numa consulta, e fala, doutor, me dá uma receita de tal remédio que eu estou devendo para minha vizinha, uma cartela, porque eu peguei um remédio dela. Então, isso não pode acontecer, isso é até perigoso, né? Você não pode ficar dando medicação para outra pessoa, porque pode fazer muito mal, inclusive, para ela. Ou pode, às vezes, até desencadear outros quadros psiquiátricos, se a pessoa toma uma medicação que não tem indicação. Então, por exemplo, um bipolar, se você dá um antidepressivo para eles, pode induzir um quadro de mania, né? Então, às vezes teu vizinho é um bipolar, e você não sabe, você vai lá e ele pega o teu antidepressivo e toma, e vai desencadear um outro quadro que é bem grave também. Então, isso jamais pode acontecer. Bacana. Obrigada. Obrigadão. A Ana é psicóloga, a Ana é minha amiga de 300 anos, né, Ana? Não vamos falar muito idade, porque isso pega, mas, enfim, a tua especialidade é psicanalista, né? Então, assim, a Ana, inclusive, ela está ajudando no grupo, quem tiver dúvidas ou quem quiser conversar com ela, pode ligar, ela até publicou o WhatsApp dela, para você ligar, tem um dia certo, mas depois... E a Ana vai falar um pouquinho para a gente como é que é esse confinamento, né? Como é que é esse isolamento, e não é só, você não só está dentro de casa, né? Você está dentro de casa com medo de pegar uma doença, com medo de passar uma doença, com medo de alguém idoso morrer, né? Aí você não sabe como você vai pagar a sua conta, já que se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, como que eu vou fazer mais para frente, como que eu vou comprar o remédio se eu não tenho dinheiro para pagar a conta? Então, assim, existe uma carga emocional muito forte nesse nosso período. Já, o cuidador já é difícil todo dia, né? O ano inteiro, todos os anos. Mas agora parece que isso está muito, muito potencializado, né? Então, eu queria que você falasse com a gente um pouquinho, Aninha, como é que esse período está afetando e vai afetar. Bom dia a todos. Eu sou psicóloga de formação, né, acadêmica, e uma formação continuada em psicanálise. E aí a gente pensa mais nessa questão
o que é inconsciente, né, o que a gente sente, que não consegue expressar ou representar, vai um pouco por essa via, né. E a época atual, dessa pandemia, ela fez uma alteração, né, na rotina de uma forma abrupta, né, de uma forma radical e forçando a uma medida de isolamento, de distanciamento, né, um confinamento, como se fala. O confinamento tem essa versão de punição, né, que a gente vê quando a pessoa é presa, ou quando está numa situação complicada, mas nesse momento ela não é nesse sentido da punição, ela é no sentido de ter saúde, né, de você preservar a si e a quem você ama, quem está próximo, enfim. Então, tem a coisa difícil e ruim, que é essa interrupção. Ao mesmo tempo, ela tem o seu aspecto positivo aí, porque o mundo da atualidade, né, o mundo contemporâneo que a gente tem vivido, faz a gente sentir uma alteração de tempo e espaço. Mais alto, tá ok, desculpe. Faz a gente sentir uma alteração de tempo e espaço que interfere na rotina, no cotidiano, nas relações, tudo fica incerto, tudo fica sem controle. Mas nós estávamos acostumados a ter o controle das situações, os horários, o tempo que não dava, a aceleração do tempo, o espaço ficava condicionado ao trabalho, a exigência da autossuficiência, cada um por si, o individualismo, toda essa questão aí de mercado, ideológica, que faz a gente correr atrás de uma felicidade, ver agora imagens. Então, era um peso muito grande, é um peso. E as pessoas têm o estresse, as pessoas têm a depressão, a pandemia hoje, e a epidemia da depressão. Quer dizer, se você conversar com seu vizinho, seus familiares, muitos deles têm esse diagnóstico, muitos cuidadores têm esse diagnóstico de depressão. E, bom, vamos seguindo aí, a gente vai conversando, senão eu vou tomar muito tempo. Mas, e aí a depressão depois eu posso colocar e relacionar em relação a isso, né, os efeitos aí. O cuidador, só para mais um parênteses, o cuidador é interessante que ele já vivia no isolamento, né, o cuidador, distante, ou ele trabalhava, um familiar cuidador, geralmente mulheres, né, reproduz essa questão da diferença com a mulher, da sobrecarga da mulher. Então, ela trabalhava e voltava para casa. Eu fui cuidadora também por um período do meu pai, e eu trabalhava fora, voltava e ficava trabalhando dentro, atendendo, e às noites praticamente acordando pelo menos 4, 5 vezes, ou sem dormir, de manhã já ia para o trabalho, ou a pessoa que fica em casa totalmente, deixou o seu trabalho, e está ali cuidando da pessoa. Então, o cuidador, ele tem, vamos dizer, um lado positivo, que ele já sabe o que é esse isolamento, ele já sabe o que é esse confinamento. E os outros familiares que delegam, né, essa posição, e o cuidador aceita essa posição. Aí a gente vai conversando sobre isso. Isso é sério, né? Porque a gente sabe que o cuidador aceita porque não tem jeito, né? Eu também fazia um monte de coisas e parei a vida toda. Tudo que eu fazia para cuidar da minha mãe e cuidar do meu pai. Não estou reclamando, mas se quisesse reclamar também podia, porque o cuidador tem todo o direito de reclamar, de se revoltar, de xingar, de brigar e de ficar deprimido também, né? Mas eu acho que a gente também que tem ferramentas para mudar essa realidade, para mudar isso. E falando em ferramentas para mudar isso, eu queria que a Cristiane se apresentasse e explicasse um pouquinho para a gente o que é, como se pode manter o cérebro ativo, se uma vez você perdendo neurônios, você pode recuperar, ou se não existe isso, e qual é a função desses jogos, né? Principalmente essas coisas que as pessoas falam, não, se você fizer palavras cruzadas, vai te ajudar, não sei o que, é verdade isso. Existem ferramentas para manter o cérebro ativo? Bom dia, Cristiane, muito obrigada da tua presença, minha querida. Bom dia, bom dia.
existem sim ferramentas, é muito importante essa estimulação cognitiva, tá? O que isso causa no cérebro? Na verdade, nós temos aí as sinapses, os neurônios, e se a gente utiliza isso de uma forma saudável, fazendo atividades que façam essas sinapses funcionar, e a neuroplasticidade. Então, assim, todo o cérebro, ele tem realmente uma capacidade de se restabelecer. Porém, se nós não utilizarmos esse cérebro, né, o nosso cérebro fazendo atividades, isso provavelmente ele vai ficar estagnado, né? Como no caso aí, quando estamos falando de depressão, que aí afeta diretamente o nosso sistema límbico, onde está a área do prazer, a área do medo, a área da depressão mesmo, ela fica alojada aí. Então, o que nós temos que fazer? Se nós fizermos atividades para nos distrairmos, para mudar o foco atencional, com certeza essa depressão ela vai ser minimizada, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque se nós ficarmos ociosos, tanto o nosso corpo como nossa mente, eles vão ficando mais letárgicos, né? Como o próprio Dr. Rafael disse. Se nós não utilizarmos mecanismos, ferramentas para estimular o nosso cérebro, com certeza, cada vez mais os neurônios vão atrofiando, né? E vão morrendo, né? Com o tempo. Isso já acontece normalmente. Porém, se a gente estimular, é lógico que isso vai demorar mais, vai retardar mais esse envelhecimento cerebral, né? Então, através de atividades que nós podemos fazer em casa, nesse momento aí em que nós estamos reclusos, né? Estamos fechados em casa e a gente não pode sair, não pode comprar nada. Então, assim, o que a gente pode estar fazendo para que nossa mente não fique só pensando em coisas ruins, né? Então, isso causa depressão, são os nossos pensamentos. E se nós mudarmos o foco desse pensamento, através de nos ocuparmos, né, realmente com atividades dentro de casa, nós conseguiremos passar por isso e a depressão ela não vai acontecer, tá? Então, os neurônios, todo mundo pode estimular? Sim, desde criança até idoso. Acontece que o cérebro, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, né? Então, isso vai dificultando um pouco. A neuroplasticidade, essas sinapses, elas são menores, né? São mais fracas. Então, assim, mas todo mundo aprende, todo mundo consegue ativar o cérebro, fazer os exercícios respeitando as limitações da pessoa, respeitando as limitações da idade, as dificuldades que a pessoa encontra, às vezes ela não enxerga muito bem, ou às vezes ela não ouve muito bem. Temos que saber o histórico dessa pessoa para ver que tipo de atividade eu vou trabalhar com ela, né? Não adianta eu dar um caça-palavras para um idoso que ele é analfabeto, por exemplo. Né? Então, nós temos que saber o histórico da pessoa para poder estar ajudando, tá? Enfim. Vamos lá, a Eliana também vai falar um pouquinho sobre isso. Certo? Bacana. Então, assim, a Obrigada, Eliana, Cristiane. agora ela Obrigada. complementa um pouquinho Eliane. o que eu estava... Oi, posso falar? Então, Tá. eu sou Eliana. Eliana, a gente sabe que vocês duas trabalham com jogos, né? As duas trabalham com isso. Então, assim, o que você teria a acrescentar no que a Cristiane colocou, para depois a gente partir para uma parte mais prática, de vocês mostrarem o que pode ser feito efetivamente dentro de casa? Vamos lá? Sim, na realidade... Obrigada da presença, viu? Imagina. Na realidade, assim, até complementando um pouco o que a Ana falou, eu acho que é fundamental nesse momento que as pessoas, com esse isolamento, com essas questões todas, que as pessoas possam, primeiramente, antes de qualquer coisa, falar. Né? Eu também, como psicóloga, e o trabalho que eu faço também,
antes de qualquer coisa, a gente tem que falar, tem que colocar esses sentimentos para fora, mostrar o que realmente está se passando dentro de si, porque eu acho que uma das grandes questões da depressão é o isolamento interno, né? As pessoas não colocam para fora o que estão sentindo, elas vão ruminando, na realidade, todas essas emoções. E agora, com o isolamento, né, que não tem jeito, que a gente está fazendo, isso tende a piorar. Os jogos cognitivos ou a estimulação cognitiva, ela entra nesse momento, realmente, como a Cristiane já disse, para ativar todas essas questões, não só neurológicas, porque o cérebro ele não trabalha sozinho, a questão da emoção está totalmente interligada com tudo isso. Então, o que a gente propõe no trabalho de estimulação cognitiva é a gente acionar e estimular as questões da memória, as questões de atenção, de discriminações de um modo geral, da orientação espacial, porque no confinamento, o que acontece? Nem todo mundo mora num espaço tão grande assim, então as questões espaciais, elas ficam também muito comprometidas. Como a pessoa não tem muita, assim, às vezes não fala com tantas pessoas, o tempo fica comprometido. Então, a gente se pega muitas vezes dizendo assim, nossa, mas que dia é hoje? Hoje já é sexta, mas será que é quinta ainda? Então, os exercícios de estimulação cognitiva, eles também entram nesse processo, no processo de orientação temporal. Enfim, várias outras questões internas que a gente acaba trabalhando com esses jogos no sentido de motricidade. A motricidade é muito importante, não só para o cuidador, né, quanto para o paciente. Essa relação, esses jogos todos, eles vão beneficiar as duas pessoas. O importante é a gente não ficar quieto, né? É ter essa atividade o dia todo, porque senão realmente a tendência à instalação da depressão, como o Dr. Rafael falou, é muito maior, né? Então a gente daqui a pouco vai poder falar e dar algumas sugestões do que pode ser feito em casa, né? Com as coisas que a gente tem em casa mesmo, né? Não precisam ser jogos que a gente vá comprar. Normalmente a gente tem jogos já prontos, mas a gente pode dar algumas sugestões do que pode fazer com que a gente tenha dentro de casa. Acho que é mais ou menos isso. Eu tenho... Aninha, o seu microfone parece que está entrando o som do ambiente no coisa. Não sei se foi antes de você pôr o fone de ouvido, mas acho que agora você está de fone de ouvido, acho que vai melhorar. Então, gente, eu queria perguntar para o doutor Rafael o seguinte: tem gente que acha, né, que uma pessoa com depressão ela vai conseguir melhorar sozinha, né? Só precisa de um pouquinho de força de vontade, precisa rezar bastante, ter fé, ela precisa de amigos, né, ajudando, aconselhando. Então, assim, eu queria que o Rafael falasse a respeito disso, na questão de que a depressão é uma doença física e ela precisa de tratamento físico. E depois eu gostaria que a Ana falasse se qualquer amigo pode ajudar um deprimido, né? Porque a gente sempre acha assim, não, olha, não precisa procurar profissional, não precisa tomar remédio, sabe? Eu vou te levar para a igreja, eu vou te levar para o meu grupo de apoio, eu vou te levar para aprender a plantar, aprender a bordar, e aí você vai se libertar dessa depressão. Então, assim, eu gostaria que o Rafael agora falasse um pouquinho para a gente, né? Se uma pessoa sem ajuda de profissional ela pode sair da depressão, desse quadro de depressão, ou existe um risco muito sério de alguém não se tratar com profissionais e acabar se matando. A gente sabe que muita gente comete suicídio em função dessa doença, né? Vamos lá, então.
se a pessoa pode melhorar sozinha, né? A gente tem aí vários graus de depressão, né? A gente pode ter uma depressão leve, moderada, ou mais grave. O ideal sempre é que se tenha um acompanhamento, que seja com psicólogo, em muitos casos, uma psicoterapia já é suficiente para você melhorar a depressão, para ficar bem, né? Pode ser feito com a psicoterapia mesmo, né? Com os psicólogos. Nesses casos, em geral, quando o psicólogo vê que não está progredindo, ou que está piorando, ou tem a necessidade, ele acaba encaminhando para o psiquiatra e nós trabalhamos juntos para fazer esse tratamento, né? Que não é só a medicação, mas também a terapia em conjunto, e a gente tem um resultado melhor. Muitas vezes, um paciente com uma depressão muito grave, ele não tem força assim, nem para procurar o tratamento, então ele vai precisar de uma rede de apoio mesmo, ele não vai conseguir sozinho sair desse quadro, né? Isso que você comentou, tem que ter fé, tem que ter amigos, tem que ter... Sim, ajuda sim, mas não é só isso, né? A pessoa ter uma fé, ter uma religião, boa, ter amigos, buscar ajuda, isso tudo é bastante importante. Mas existem casos aí que a gente precisa muito a intervenção do psicólogo e do psiquiatra juntos, né, e medicação mesmo, né, porque isso pode evoluir para um quadro de tentativa de suicídio, de muitos pensamentos de morte, e isso pode, a gente está vendo, né, que os quadros de suicídio eles estão aumentando, inclusive nos idosos, que eles acabam tendo também uma vida social já menos intensa, estão menos integrados, né? Muitos deles moram sozinhos, então acaba sendo também um fator de risco, tá? A gente tem que estar muito atento e ajudar. Não é qualquer um que consegue dar essa ajuda para esses pacientes, né? Muitas vezes, às vezes, o familiar está querendo ajudar, mas fala algumas coisas que acabam mais prejudicando, né? Quando fala, é frescura, levanta dessa cama, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e naquele momento, dependendo de como está o paciente, ele não vai conseguir mesmo, tá? E não é frescura dele. Então, nesses casos, a gente tem que ter o auxílio aí, usar a medicação, fazer a psicoterapia, e aí ele não consegue sair sozinho mesmo não, tá? Agora, nesse período de coronavírus, a gente vai ter muito quadro de ansiedade, né, alguns quadros de estresse agudo, e isso, daqui a um tempo, aí vão começar a aparecer os casos de depressão, e depois os casos de transtorno de estresse pós-traumático também. Se você pensar que já tem uma pessoa que já tem um quadro de depressão, ela pode, nesse momento, né, de ficar de isolamento, quarentena, ter uma recaída do quadro, ou uma agudização do quadro. Então, muito importante, quem faz tratamento, ou quem precisa de tratamento e ainda não fez, buscar tratamento agora, por que não, né? Os profissionais estão aí dispostos a ajudar, né? E muita gente faz consulta por vídeo, muitos psicólogos, e agora a psiquiatria também está fazendo nesse período, né, do coronavírus. Então, importante, sim, ficar esse recado para que vocês busquem tratamento, não fiquem em casa sofrendo sem ter esse auxílio. Teve uma pessoa que falou aí que o paciente precisa falar. Isso é super importante, né? A pessoa, muitas vezes, o paciente ele não consegue nem verbalizar, nem pedir ajuda, né? Então, isso às vezes pode ser o primeiro passo que a pessoa tem que dar, pedir ajuda, tá? Isso. Tem gente que fala, não, eu sofro de depressão desde 15 anos. Eu já vi gente, inclusive pessoas falando que tem crianças com depressão, né? Eu achei que depressão fosse alguma coisa de adulto, né? Ou de pelo menos de jovem, mas tem cura a depressão? Dá para curar? Dá para essa pessoa voltar a ter uma vida normal, voltar a ficar feliz, produtiva? Sim, dá para a pessoa ficar bem, sim, tá? O que acontece é que ela tem que manter o acompanhamento, tá? Não é uma coisa assim, muitas vezes a pessoa tem, a gente fala dos quadros de depressão recorrente, né?
Então, teve 1, 2, 3 episódios de depressão grave durante a vida, provavelmente essa pessoa vai fazer um acompanhamento durante anos, né? E com acompanhamento tanto da psicoterapia quanto da psiquiatria. Tá? Mas a gente não pode falar assim, a depressão não tem cura, não, que a pessoa não vai mais ser funcional, não. Ela vai ser funcional, ela pode tocar a vida dela normalmente depois. Mas tem que levar o tratamento a sério, né? Não é aquela coisa assim, começa a tratar e para, depois abandona o tratamento, depois volta, porque aí começam a ter os quadros de recorrência. E, né, quanto mais recorrência você tem, mais recaídas você tem, acaba cronificando, né? Fica um quadro crônico e fica mais difícil. Mas não é impossível, as pessoas vão ficar bem sim, com certeza, né? Vão estar bem, vão estar felizes aí fazendo as suas coisas, com certeza. Não tem isso não, tá bom? Que bom. Aninha, então fala para a gente, como é que a gente lida com isso, nesse período tão maluco e tão instável, né? Está mudo o seu microfone. Estou tentando fazer leitura labial, mas está complicado. Peraí. Foi agora? Foi? Tá, me pediram para desligar, mas tudo bem, vou deixar ligado então. O ponto. Bom, agora já foi, perdi. O doutor estava falando, eu ia comentar. Bom, a questão da. Você falou em cura, né, da depressão. E, assim, eu não entendo como se fosse uma entidade clínica, a psicanálise, sob a ótica, né, da psicanálise, como se fosse uma entidade clínica, na verdade, ou um sintoma. Na verdade, nós entendemos como se fosse um estado, né, uma condição subjetiva, e não dá para desligar ou dissociar da questão social, né, e do número de diagnósticos crescente nos últimos 20 anos, e a medicação para isso. Então, aí há uma procura, tem uma oferta, há uma solução rápida. Então, na verdade, a depressão, esse estado de humor, ele acompanha muitos quadros, inclusive Alzheimer, que até é muito confundido nos estágios iniciais. A pessoa tem problemas de esquecimento, quando a pessoa tem questões aí cognitivas, né, o raciocínio mais lento, a energia cai, a memória. Então, pode ser um quadro de depressão, um estado, né, de depressão em relação ao seu cotidiano, ao afastamento, a questões pessoais. Isso vai se materializando e dura mais do que o tempo, talvez esperado aí, até para um diagnóstico clínico, né, sensações assim, talvez o doutor pode dizer melhor, 2, 3 semanas, já é rotulado, então, colocado como um quadro depressivo, e a pessoa vai para esse medicamento, e eu acredito que aí há um amortecimento, há um acomodamento, porque nós não somos só o cérebro, a questão neuronal, ela também tem o intestino, o coração, o cérebro, enfim, nós somos energia, somos corpo, e há uma mistura disso tudo. Então, entender a depressão como uma doença vai transformar isso numa condição reduzida, porque na clínica, por exemplo, as pessoas falam, a minha depressão. Então, a pessoa se refere como deprimida, o que você tem? Depressão, pânico, ansiedade, são novas nomenclaturas, são novas medicações para dar conta desses estados, e como disse a colega, a palavra, o sentir, como funciona para aquela pessoa específica, essas condições aí de humor triste, de desatenção, elas são deletadas, elas não são acessadas. Então, a pessoa acaba não buscando em si, na sua própria história, as razões dessa situação. E o medicamento é quem faz essa função. Então, aí não há um surgimento, assim, de questões próprias, e a pessoa acaba tomando um medicamento durante anos. E, bom, isso é uma doença? Não, não é uma doença. Isso é um estado que está se prolongando. E sozinho, para sair desse estado, é muito difícil. Qualquer questão
a gente faça sozinha é muito mais difícil. A gente tem que aprender a dividir. E o difícil, o desafio hoje em dia, é nós conseguirmos, assim, representar os afetos que a gente sente. Que cada um é diferente do outro, cada caso é um caso, né? Se bem que todos, bom, enfim, cada caso é um caso, e cada pessoa tem uma história. E nós estamos acostumados a dizer pouco de nós mesmos, né? Hoje as imagens dizem por nós, a distância, a tecnologia diz por nós, embora todos juntos no coletivo há um afastamento, há um individualismo, há uma cobrança. Se você, por exemplo, eu atendi, por exemplo, uma enfermeira que trabalha numa OBS, e que é bem pesado o trabalho, as pessoas chegam desesperadas e jogam essa angústia em forma de uma defesa em forma de explosão aí, e são agressivas, e os profissionais da saúde têm que ficar nessa linha de frente, e ela acabou pedindo um afastamento. Então, sentindo muito culpada, e aí respondendo ao social, o sentimento qual é? Não dei conta, fracassei, sou frágil, os meus colegas me ajudaram, eu tive que me retirar, eu me excluí, aí entra uma medicação, e as coisas vão se acalmando. Eu não sou contra a medicação, eu acho que a medicação ela é muito importante, a psiquiatria, a neurologia, o clínico geral, o o ginecologista que dá até remédios, né, antidepressivos hoje em dia, não está mais só na mão do psiquiatra, por exemplo. Muitas áreas, porque a procura é muito grande desse mal-estar. Bom, e a questão do tempo e do espaço, que a gente pode depois conversar um pouquinho, porque a solução tem que ser rápida. Então, é como se nós não nos permitíssemos mais hoje em dia vivenciar emoções cotidianas, uma tristeza, um abatimento, uma decepção, tudo fica difícil de vivenciar, e nos defendemos sempre, e aguardamos aquelas mágoas. Então, só para concluir essa parte, o cuidador, é interessante, assim, sair dessa posição de vítima da situação, esse altruísmo exagerado porque a pessoa toma para si todas essas funções. Ok, eu também tomei para mim as funções em relação aos cuidados, né, com o meu pai, mas há que fazer um chamado, há que pedir ajuda. Então, não temos que ser sozinhos e autossuficientes, né? Então, esse tempo atual agora dessa pandemia tem um lado bom, porque nós temos que fazer diferente. É isso, vamos lá. Que bom. Ok? Vai lá. Isso que você falou é muito importante, né? Porque, assim, porque durante a vida inteira a gente ouve que a vida é uma batalha, né? E a gente tem que ser guerreiro, e enquanto você está vencendo, você está batendo, sabe, lutando, então você é ótimo, porque você é um guerreiro, e a gente começa a acreditar realmente, né? Que a vida é uma guerra, mas a vida não é uma guerra, a vida pode ser uma festa, né, gente? A vida pode ser um momento mágico da gente se descobrir como pessoa, descobrir pessoas lindas em volta da gente, e como que um pode ajudar o outro. Então, assim, essa cobrança constante, principalmente para o cuidador, para todo mundo, de um modo geral, né? Se você está na escola, você tem que ser o mais inteligente, você tem que ser o mais esperto. Se você pratica algum esporte, você tem que vencer, você tem que entrar para vencer, né? Você tem que ser o melhor nadador, o melhor jogador. Então, assim, e nem todo mundo consegue, né? Pode exigir que um peixe voe na altura de uma águia, mas cada um dentro da sua natureza. E o legal é que a gente comece a se aceitar como humano. E agora a Paola entrou, ela vai perguntar. Vamos lá, Paola, pode perguntar. Oi, tem algumas perguntas aqui. Que tipo de atividades podemos oferecer para um idoso de 90 anos? Existe prevenção para depressão? E como identificar os sintomas de depressão em mim e nos outros? E quando eu devo procurar ajuda profissional? Aí.
Eu acho legal que a Cristiane e a Eliana peguem já entrem nessa pegada e já comecem a sugerir algumas atividades. Aí depois o Rafael e a Aninha, eles respondem as outras questões. Pode ser assim, gente? Vamos lá, Cristiane? Bom, em casa, com os idosos, né, principalmente o senhor aí de 90 anos, já tem algumas limitações, pode ser física, né? Tem demência às vezes, então como que a gente pode trabalhar com objetos que temos em casa, né? E assim, para dar o prazer a ele, para ele fazer, né? Porque na verdade ele tem que querer fazer aquilo. Não adianta você pôr uma atividade e que o idoso não vai querer fazer, ele não vai gostar, vai se sentir mal e vai ficar pior. Então nós temos que nos atentar a isso, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho objetos, esse daqui, por exemplo, é cano, tá? PVC, e que a gente pode trabalhar a questão, o macho e fêmea, a gente trabalha praxia fina. Então, vários tamanhos diferenciados, e ele tem que achar o tamanho certo, encaixar e fazer este movimento e apertar. Então, isso trabalha a praxia fina. Ele vai ficar a atenção, né? Vai desenvolver a atenção, porque você vai colocar todos de vários tamanhos e ele pode estar usando. Também nós podemos usar prendedor de roupa, por exemplo, para trabalhar a questão motora, para que se afina também. Só que não é só o apertar. O que a gente pode fazer? Nós podemos usar letras, tá? E a gente pode formar palavras, o nome da pessoa, nome dos familiares, né? Então, sempre trabalhando com a memória da pessoa. Então, vamos lembrar, como chama o neto do senhor? Então, vamos montar, pegue as letrinhas, o pregador, e a gente vai montar o nome da pessoa. Então, é a memória afetiva, a memória que vem à tona. Isso é uma estimulação cognitiva, né? E também motora. Nós estamos mexendo com a parte motora. Temos também atividades que nós podemos fazer com cadeado e chave, por exemplo, né? O cadeado e chave sempre esteve presente na vida de todo mundo conhece. Então, o fato de espalhem vários cadeados com chaves, tamanhos diferenciados, e aí você pode, ele tem que encontrar a chave que abre o cadeado, tá? Então, essa atividade motora, motricidade fina, ele tem que encontrar o cadeado e fazer o movimento e abrir o cadeado, tá? São com coisas simples que temos em casa. Podemos trabalhar também atividades lúdicas. Essa cápsula é do café, né, da maquininha de café. O que eu posso fazer? Limpar, tá, bem, lavar, tirar tudo de dentro, e depois eu posso trabalhar com fotos de parentes, né? Então, eu imprimo fotos, coloco a foto, coloco o nome da pessoa em outro. E aí eu faço, vamos achar o parzinho. Então, a pessoa tem que identificar o nome com a pessoa. Ou colocar imagens, figuras, tá? Iguais, para trabalhar um jogo de memória. Mas não ele baixo. Como uma pessoa de 90 anos, nós normalmente não trabalhamos o jogo de memória, que ele tem que encontrar, né, ir procurando. A gente vira tudo para cima e a gente trabalha como encontros iguais. Quando a gente trabalha com imagens, com desenhos diferenciados, ele tem que fazer essa associação, tá? Então, isso também é uma forma de trabalho com coisas que tem em casa. Se a pessoa ouve bem, a gente pode trabalhar com tampinhas de garrafa e fazer um jogo da memória auditivo, né? Então, ele vai pelo som, né? Ele tem que identificar, achar o par pelo som. 2 tampinhas, pode pôr arroz dentro, na outra põe feijão. Então, ele tem que encontrar os sons iguais. Então, até a confecção, ele pode ajudar a estar fazendo, né? Então, essas atividades são atividades práticas e que ele pode fazer em casa mesmo, tá bom? Isso é uma sugestão. Agora, a Eliana tem mais. Então, gente, olha, eu queria só pontuar algumas coisas. Muito legal, muito legal. Vamos lá, Eliane. Então, eu queria pontuar algumas coisas assim.
que, na realidade, a gente tem que pensar que a própria depressão em si, ela já é um pedido de socorro. Ela não aparece porque surgiu, está na moda, né? Agora, se a gente for olhar, muita gente tem um estado, eu nem digo que é uma doença, talvez eu concorde com a Ana, é um estado depressivo, né? Então, é um pedido de ajuda. E ela tem uma característica que é a falta do prazer. Então, nas atividades que nós vamos sugerir, na realidade, isso tem que dar muito prazer, tanto para a pessoa que está fazendo, para aquela pessoa que está aplicando também. Porque ela tem. O que é o jogo? O jogo, na realidade, é algo que tem que ser divertido. Ele não pode ser uma coisa maçante, porque se ele for uma coisa maçante, como talvez às vezes, eu vou só comprar uma palavra cruzada, eu vou comprar um sudoku, isso tá bom. Lógico, essas coisas são boas? São, mas se elas não trouxerem prazer, elas não surtem tanto efeito assim. Então, nessa altura do campeonato, da depressão, do confinamento, das pessoas que têm Alzheimer, do cuidador, há uma paralisia corporal. As pessoas, como a Miriam falou, ficam talvez muito na frente da televisão, então nós temos que fazer coisas para mexer esse corpo, né? A gente não pode ficar paralisado. Então, a minha sugestão é a seguinte: façam com coisas que a gente tem em casa mesmo, pode ser uma fita crepe, pode ser um barbante. Então, fazer um caminho, pode ser na sala, pode ser no quintal, num espaço, tira aí o tapete e façam um caminho sinuoso, né? Que lógico, vão ter partes mais retas, algumas curvas, colhem ou a fita crepe ou o barbante. E a cada 2, 3 passos, coloquem um pratinho desses de aniversário, de plástico, e escrevam embaixo alguma coisa. Por exemplo, frutas, animais, dias da semana, meses do ano, alguma coisa assim. E isso faz o quê? Qual é o objetivo disso? As pessoas vão fazer nomeações. A importância da nomeação que traz, que ativa, na realidade, a atenção, a memória, então, e as discriminações. Então, a nomeação é muito importante no idoso, ou enfim, para ativar realmente essas questões cerebrais. Então, ela vai andando, se a pessoa tiver a condição, às vezes descalço é bem melhor, se não, pode ir calçado, ela vai andando nesse circuito, nesse caminho, e quando ela chega neste pratinho, ela vira, então aí quais são os meses do ano? Então eu chamo assim, são estações que a gente faz e a pessoa precisa cumprir aquela tarefa. Isso acaba sendo divertido, pode ir trocando na realidade, não precisa ser um pratinho, pode ser até um papel dessas estações, mas que haja a nomeação, que a pessoa ative as suas questões de memória. Uma outra sugestão que eu dou é assim, a gente às vezes tem em casa, né, plástico bolha. Então, poder pegar um bom pedaço de plástico bolha e colocar e escrever com canetinha ou com a caneta esferográfica, enfim, uma letra, talvez a letra do primeiro nome da pessoa. E todo mundo gosta de estourar plástico bolha, né? Então, ela só vai estourar aonde tiver esse signo, aonde tiver essa marcação, que pode ser uma bolinha, pode ser a primeira letra do nome, enfim. E cada vez que ela aciona isso, ela tem que falar alguma coisa, por exemplo, o nome de uma fruta, e assim por diante. Uma outra sugestão que eu daria é pegar o álbum de fotos, ou pegar, algumas pessoas têm até caixas de fotos, e poder montar uma história, poder montar uma linha de tempo com estas fotos. Isso traz, assim,
a sensação, a emoção vem para fora, ela vai poder falar. Eu insisto muito nessa questão do falar, porque até em função do trabalho que eu faço, a palavra ela tem um peso muito grande na nossa vida. Então, poder falar sobre o que nós sentimos, falar sobre a história, a linha do nosso tempo, é muito importante, principalmente nessas questões de depressão, nas questões do Alzheimer. Ah, mas a pessoa, o idoso, não vai lembrar. Alguma coisa vai surgir. E se não surge daquela foto, vai surgir de outra. Então, deixem ele falar. É importante escutar essas histórias. Ah, mas ele já contou essa história outras vezes. Não tem problema. Não tem. Escutem. Eu acho que a função dita paciência, ela tem que ser colocada nesse momento. Às vezes é difícil, mas é necessário. Essas são algumas sugestões que eu poderia estar dando nesse momento. Achei legal, muito interessante. Agora a Paula chegou e ela vai derrubar tudo. Legal essa coisa do falar, né? Do tempo, muito interessante. Rafael, você lembra a pergunta que foi feita? Porque eu esqueci. Você lembra o que perguntaram? Então vai lá, responde, porque eu já esqueci qual foi a pergunta. Seu microfone está fechado, Rafael. Eu tô deixando os microfones de alguns de vocês mudos, mas quando vocês que desligam, eu não consigo reativar. Tá bom. Tá. Acho que era a pergunta de como identificar se a pessoa está com depressão. Pode repetir, se existe prevenção para depressão e como identificar os sintomas em mim e nos outros e quando eu devo procurar ajuda profissional. Bom, são várias perguntas, né? Várias. Como prevenir a depressão? Você tem que ter uma vida ativa, ter uma vida funcional. Isso, assim, prevenir. Depende muito da sua estrutura, como você encara seus problemas, né? É difícil falar um pouco em prevenção, mas existe, tem várias formas, mas isso é uma coisa muito individualizada, né? Não existe uma regra geral, né? Cada pessoa tem mecanismos para lidar com os problemas, para lidar com as coisas. A depressão, assim, no caso, se a gente considerar como uma doença, ela tem também componentes genéticos, alteração de neurotransmissor. Tem estudos aí falando que ela é uma doença inflamatória sistêmica também. Então, se você já tem casos na família, você pode ficar mais atento para identificar esses sintomas. Para você identificar em você mesmo, né? Acho que é uma das perguntas também. Se você começa a perder a vontade de fazer as coisas, se você se sente triste, se tem muitos pensamentos ruins, né? Por exemplo, se você ficar só remoendo muitos pensamentos que te deixam triste, te fazem perder a vontade de fazer as coisas. Se você antes gostava de jogar futebol, de sair, de ir ao cinema, e você começa a perder essa vontade, perder essa disposição, se sente muito cansado, são vários sintomas. E tem uma pergunta que é de perceber nos outros, né? Também, então, se você percebe em algum familiar próximo seu uma mudança de comportamento, fica mais calado, mais isolado, mas eu não aconselho, assim, você querer tentar diagnosticar um familiar, né? Importante que você perceba, que você esteja atento até para oferecer ajuda, para conversar, para ter para ser uma escuta ativa ali, mas sempre procurar um profissional, se tiver uma dúvida, né? A gente não pode esquecer que muitas vezes existem doenças orgânicas que podem também ter sintomas muito semelhantes à depressão, então é necessário que, em muitos casos, né, em todos, a gente também faça uma avaliação clínica desse paciente, né? Então, e o psiquiatra é importante para isso também, a gente tem que ver, existem quadros de anemia,
quadros de alteração de tireoide e outros demais quadros aí, até algumas medicações que podem alterar o humor do paciente e aí, nesse caso, ficar muito semelhante a uma depressão, tá? Então, é importante essa avaliação aí. Então, qual que era a outra pergunta mesmo? Acho que tinha mais uma, né? Era isso. Quando é a hora de procurar um profissional e a prevenção você já falou, né? Se existe prevenção. Como identificar os sintomas da depressão em mim e nos outros. Mas aí tem mais duas perguntas. Miriam, acho que seu microfone está desligado. Deixa eu ligar. Tem mais duas perguntas. Ligou? Minha mãe tem 84 anos. Como o problema dela, que é artrose, só consegue agora andar com andador. Antes disso, sempre foi uma pessoa dinâmica. Ela tem muita tontura, usa fralda diurna e noturna. Durante a noite não está tendo controle da urina. Tenho percebido que a parte motora dela está cada vez mais comprometida. Gostaria de saber como posso ajudar nessa parte motora. Essa é da Valéria Infante. Agora, que eu acredito que é para a Cristiane e para a Eliana. Agora tem uma outra da Márcia Silva, de Assis. Doutora Ana Lúcia, para a doutora Ana Lúcia. Há 2 anos minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer e esquizofrenia, mas em 2008 ela teve um quadro de depressão seguido de síndrome do pânico. Será que o Alzheimer pode estar ligado? Pois quando fiquei sabendo do Alzheimer, a médica disse que ela já tinha há 6 anos, então hoje tem 8 anos. Obrigada. Ia pedir para a Ana Lúcia responder antes, né? E aí depois a gente volta com a Cristiane e a Eliane, e depois o doutor Rafael. Pode ser assim? Online? A questão do Alzheimer, para falar da doença mental aí, né, do transtorno mental. A doença de Alzheimer, ela está totalmente relacionada à sensação de perdas, né, as perdas que acontecem na história da vida da pessoa, e é como um apagamento, é como a depressão, por exemplo, se ela não for diagnosticada, as primeiras sensações, os primeiros sentimentos de tristeza e humor, isso leva um tempo, isso não se corrige. Acho que tem que ir na primeira porta, assim, é o médico, é o psiquiatra, dizer disso, mas não levar uma receita, enfiar no bolso e todo mês voltar lá para pegar outra receita e na farmácia ir comprando. E aí vai levando. E há pessoas que ficam nesse patamar anos. Por outro lado, então há que ter outras formas de sair daí, né? E são os vínculos, como disse o doutor, que são os vínculos sociais, sentir a sua respiração, o seu corpo, se localizar, se encontrar de alguma forma. No Alzheimer, essa perda, ela vem forte, e ela vai de forma progressiva. E nós que cuidamos, ou os profissionais, você vai perdendo essa pessoa do alcance. Né? Você vai conseguindo, não tendo mais muito acesso a ela, é muito restrito. Porque mesmo no Alzheimer, a gente acredita que há um componente, há a questão do inconsciente, tem um sujeito ali, tem alguém que pensa ali como nós, mas só que em espaços pequenos, ou de uma forma, em lampejos, nossa, olha, ela me reconheceu, falou isso. Aí a pessoa está ali. Então, quaisquer ações que sejam feitas, elas têm que tomar em conta a pessoa acometida pelo Alzheimer, o que ela gosta, o que ela faz, para onde ela se dirige. E aí você vai, de uma forma criativa, como as duas colegas colocaram, encontrando formas de acessá-la. Por exemplo, teve um vídeo de uma pessoa, uma idosa, que aí eu chego nessa pergunta, rapidinho, que estava lá fora na área querendo sair, querendo pular o portão, aí ela pegava as folhas do chão e jogava, e aí a cuidadora, o familiar, né, que é uma atitude que a gente vê com muita frequência, sorrindo, mãe, não vai para lá, sai daí, tá querendo sair, e rindo.
colocando essa pessoa num lugar infantil, até por proteção, querendo cuidá-la em demasia, então, como se fosse um bebê. As pessoas falam, não é meu bebê. Não é meu bebê, né? É o meu pai, é minha mãe, é minha tia, é minha irmã, é uma pessoa que está com essa questão para ser resolvida. Quanto menos a gente faz uma ligação com essas pessoas, mais vai progredindo a desorientação, a confusão mental, a angústia. Então, ali, a pessoa não consegue, o que deveria ser feito na depressão, além da medicação, como disse a colega também, não consegue mais colocar em palavras, não se consegue ter uma ligação, e a pessoa vai se perdendo. E o que ela tem, angústia, que é um afeto que você não tem palavras, você expressa ele no medo, na fobia, é por angústia. Você localiza na barata aquela angústia, aquele medo, então ali está localizado. E quando você não consegue localizar e ter referências, como no Alzheimer? Então, as sensações, elas ficam todas soltas, confusas, sem referência, sem parâmetro, e o cuidador não pode ser só o cuidador. O cuidador, além de cuidador, e que faz muito bem, e além das forças, e além do que deveria, do que poderia, esse vínculo subjetivo, esse olhar, um exemplo para terminar da senhorinha idosa lá na área, jogando folhas, limpando meio que o quintal e querendo sair. Então, de repente, você coloca se junte a ela para pegar as folhas, aí aproveita, pega a mangueira, então vamos regando aqui. Então, interessante é partir do que ele faz, do que ele mostra para a gente. E aí você tem um fio, e você tenta fazer uma aposta. Às vezes você consegue, às vezes não. De repente ela vai lá e começa a regar as plantas, de repente ela pega e joga a mangueira no chão. Ah, tá bom, então você não quer? Ok, vamos guardar então. Ah, mas eu vou sair. Ah, espera aí, vamos sentar um pouco aqui primeiro, daqui a pouco a gente vai. Enfim, está atento não só na necessidade física do idoso, na medicação, na alimentação, na higiene, mas dos sinais subjetivos que eles trazem para a gente. Pegar esses sinais e transformá-los em uma ação, né? Fazer um sentido, acho que esse é o ponto. Quando a gente consegue fazer um sentido para o outro, né? E você colabora com isso, aí você se sente mais gratificado. E para isso tem que ter um distanciamento, para você poder enxergar o que ela precisa, o que ela está mostrando para você, o que ela está dizendo, através de um sintoma de pânico, enfim. Estou falando muito. Vai, Miriam, o que mais que a gente pode... Não, bárbaro, muito legal, muito legal. Acho que sim, né? E o recurso, assim, só para terminar, das fantasias, né, as saídas, para um depressivo, para um depressivo, ó, eu já estou rotulando, né, ou depressivo, para a pessoa com humor depressivo, o recurso, como disse o doutor, as relações sociais, onde você se expõe para o outro, né, não temendo se sentir frágil, ou, enfim, desconectado das coisas que estão ocorrendo nessa velocidade, e você poder, por si, sozinho, imaginar, fantasiar, porque a questão da depressão é a falta do desejo, é uma doença do desejo. A gente, como eu disse, acho que é a Eliana, né, a gente perde esse fio do desejo, a gente fica na ordem da demanda, da necessidade. Então, você se alimenta, você dorme, você come, você cuida do outro, você não demanda mais, porque os familiares não ouvem, então você desiste, você fica vítima da história, não adianta, ninguém vai me ajudar, eu não vou me humilhar, não vou pedir, e aí fica nesses dois pontos. E o terceiro que eu gostaria que a pessoa alcançasse, só para terminar, seria o desejo. Então, na depressão, você consegue amortecer tudo, ficar naquele cantinho, num refúgio confortável, defendido, e você está blindado contra qualquer desejo, qualquer risco, qualquer imprevisto, como esse grande imprevisto que a gente está vivendo hoje. Então, começar a fantasiar, lembrar daquele namorado, daquele colega de escola, vai nos Facebook, ele está lá, não está, enfim, você indo para esse campo da fantasia, se deixar conhecer um pouco mais, e não fazer isso sozinho, fazer acompanhado. Pode ser um terapeuta, pode ser um exercício em casa, numa respiração, começa a fazer um exercício todo dia, aquela hora do dia, chama o idoso, chama a pessoa, não vem a segunda, a terceira, depois pode ser que venha. Apostas em nós mesmos,
e nas relações. Hoje é muito importante. E o isolamento, ele não necessita ser uma solidão. Então, vamos colocar energia nessa vida, porque é a única que a gente tem. Falando das atividades... Obrigada, Melinda. Cristiane, por favor. Oi, continuando aí, o que a doutora Ana Lúcia falou é uma coisa importante. Quando nós falamos do idoso e ele tem um Alzheimer, ele tem alguma demência, nós não podemos infantilizar isso. Realmente é verdade. Por quê? O idoso, ele não é como a criança. Muita gente diz, o idoso volta a ser criança, e não é verdade isso. Por quê? O idoso, ele tem uma história de vida, ele tem memória, né? Ele pode estar com alguma demência, mas ele tem guardado na memória toda a vida que ele viveu, tudo que ele foi adquirindo no decorrer dessa vida, né? Muito diferente da criança, que está aprendendo, está começando a aprender. Então, essa questão de infantilizar, a gente tem que procurar atividades que estejam relacionadas com o idoso, tá? Por isso que eu mostrei essa questão do cano, do cadeado, porque são coisas que estão relacionadas à vida da pessoa. Então, por isso que a gente tem que conhecer o histórico. E sempre não dar desenhos infantilizados, vai dar um desenho para pintar, vamos fazer pintura? Aí pega uma Cinderela para dar. Isso não é coisa de idoso. A gente tem que pegar imagens, figuras relacionadas ao que a pessoa viveu. Se ele foi um mecânico, vamos trabalhar com instrumentos, com chave de fenda, com vários objetos realmente, instrumentos que ele usava no trabalho. Então, isso vai dar prazer. É aí que entra o prazer. Então, nesse momento da atividade, isso é muito importante. A gente trazer o prazer para a pessoa, ela ter prazer em fazer aquilo, senão ela não vai querer fazer atividade que também não vai ter um resultado satisfatório para ninguém, nem para quem está aplicando e nem para quem está fazendo. Agora, quanto a Valéria Infante, ela perguntou sobre atividades. A mãe está na cadeira de rodas, ela tem dificuldade. Olha, existem... a gente pode fazer com coisas de casa. Então, por exemplo, você pegar uma tigela, colocar água, colocar tampinhas de refrigerante, pegar uma concha, né, aquela concha de feijão mesmo, e vamos caçar as tampinhas e vai colocando num outro lugar. Então, assim, aquelas bolinhas, é muito interessante, aquelas bolinhas que a gente compra para pôr em vaso, você compra normalmente em floricultura. Então, elas são pequenininhas, você deixa de molho na água, ela vira como se fosse uma gelatina e formam as bolinhas. Você pode comprar colorido e pedir para a pessoa, com a mão, colocar, separar as cores, pode colocar aquilo no pé da pessoa, as sensações, trabalhar, desenvolver essas sensações. Como ela disse que a coordenação motora está com muita dificuldade na coordenação, então essa questão de pegar com a mão e separar as cores, esse contato com vários tipos de materiais, areia, farinha, né? A pessoa desenhar a letra do nome, são atividades que, se a gente for ver, né, são psicomotoras, atividades psicomotoras que a criança faz no início da vida, né? Lá na educação infantil ela faz, e a gente traz isso para o idoso, porque, na verdade, o idoso vai perdendo essa questão motora. Então, isso é muito importante, e dá prazer, né? Porque você está mexendo no gelado, na bolinha, na areia, né? A pessoa relembra a praia, então quando você põe areia, põe o pé na areia. Então, assim, é muito divertido você fazer atividades que causam prazer na pessoa, né? Então, isso é muito importante. Pessoal, nós estamos chegando aqui no final. Na verdade, assim, eu geralmente faço isso quando está faltando 15 minutos, mas como são muitos profissionais que a gente tem hoje, então eu queria que, se vocês, né, se faltou alguma coisa para vocês falarem que ninguém perguntou e que vocês gostariam de falar, que vocês fizessem as considerações finais de vocês com o que vocês acham de muito importante sobre esse assunto. O Rafael que ia falar agora, né, se quiser começar já a falar e já o que não foi importante que as pessoas perguntaram, se vocês tiverem aí para fazer suas considerações finais, tá? E eu vou ficar por aqui, depois a Miriam encerra, tá bom? Obrigada. Excelente.
a contribuição de vocês. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite, prazer falar com pessoas aí qualificadas, né. Importante que a gente tenha a visão aí de várias áreas, da psicanálise, de outras áreas, que eu acho que é super legal e bem construtivo, né. Uma coisa que eu acho que seria legal a gente falar seria um dos quadros de pseudodemência, porque muitas vezes um quadro de depressão, ele pode parecer um quadro demencial também. Então, isso a gente tem que fazer um diferencial, um diagnóstico diferencial disso. Muitas vezes o paciente deprimido, ele traz para o consultório, ele traz para a gente muita queixa em relação à memória, né? E o paciente com um quadro demencial, muitas vezes ele esconde que ele está tendo os problemas da memória, né? Você pergunta e ele fala, não, tá tudo bem, não estou esquecendo, tá tudo bem, mas aí a família fala, não, doutora, a memória dele tá ruim, tá piorando. Então, em idosos, principalmente, é bom a gente estar atento aos quadros de que a gente fala de pseudodemência, e sempre excluir causas orgânicas também, tá bom? Tanto para quadro de depressão, tanto quanto para quadro demencial, né? É considerado que um dos fatores de risco para desenvolver Alzheimer são os quadros de depressão, né? Depressão crônica e recorrência de quadros de depressão durante a vida, tá bom? Isso acho que seria uma coisa interessante de falar. E com certeza, né, a psiquiatria não é só dar a receita e o paciente pôr no bolso e ir embora, né? A gente faz uma avaliação global, conversa, muitas vezes muitos psiquiatras fazem até psicoterapia também, ou trabalham junto com o psicólogo, então sempre um trabalho conjunto, é um trabalho individualizado, né, cada pessoa tem a sua história de vida, tem os seus fatores, a gente também tem os fatores genéticos, né, hormonais, tudo que a gente tem que avaliar, né? Então, acho que o trabalho em equipe, né, quando a gente fala a mesma língua, é super importante e vai auxiliar o paciente, que é o nosso foco, né? Então, sempre colocar o paciente em primeiro lugar e a gente oferecer o melhor possível para eles, tá bom? Estou à disposição de vocês, um prazer conhecer vocês hoje pelo vídeo, né? A gente nos conhecia antes, e acho que todas as considerações aí são super importantes e acrescentaram bastante, até também o meu conhecimento aqui, tá bom? Obrigado. Uhum. Obrigada, querida. Aninha, você quer fazer suas considerações finais? Está mudo. Tentando fazer a leitura labial de novo. Abriu. Abriu? Então, na verdade, isso é uma postura... isso, há muito, sim, há psiquiatras, há psiquiatras que são psicanalistas mesmo, terapeutas, que acolhem, que conversam, sem dúvida, é importantíssimo ter um espaço para dizer de si, do porquê chegou aquelas questões, aqueles sintomas. E há muitos, como todas as áreas, né? E também trabalham de uma forma mais imediata, assim, já dá o medicamento. Mas isso eu estava referindo é a postura das pessoas. A pessoa, ela na verdade, ela chega, ela quer aquilo, uma resolução rápida, porque o tempo urge, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar, porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, na verdade, a pessoa vai e quer realmente uma medicação rápida para resolver de forma instantânea aquilo. É nesse sentido, doutor. Eu acho que a medicação, ela é importantíssima, você sente algo, vai procurar um médico, diz de si, e acho que durante alguns poucos meses, talvez, é interessante, sim, a pessoa ter uma medicação, porque suportar um sofrimento não é fácil, é a dor da alma, né, como dizia lá o Freud, né, é muito difícil essa solidão e essas sensações todas. Então, a medicação, ela ajuda, ela dá um up, dá uma levantada, e aí, eu acho que a pessoa entra com essa fala, com essa busca da sua história, por que eu estou nessa posição, nessa situação, o que eu fiz, a pessoa se implicar nessa questão, não é o que o mundo me fez, o que a minha família me fez, o que o trabalho me fez só. Acho que tem tudo isso, mas tem assim, como é que eu reagi a isso? O que eu fiz com isso que me pressionaram, o que me foi imposto?
Bom, e um outro ponto que é, então, em relação às saídas, né, aquela até pergunta da senhorinha, de 92 anos, já com vários sintomas aí, com delírio, possivelmente, uma questão mental bem complicada, né, é você tentar começar a localizar o que causa nela uma inquietação. A coisa não vem do nada, às vezes ela vem e explode, porque está muito acumulada. Mas o que no dia a dia aquilo incomoda? Então, se você conseguir ir aparando um pouco e percebendo o início de um ciclo de explosão, que no final vai chegar uma explosão, isso pode durar um dia inteiro, pode durar algumas horas. Então, você localizar os fatores de ansiedade e angústia para o idoso e você poder interferir ali, ser uma referência. Eles precisam de referência, de uma localização, porque não tem, porque eles estão perdidos, então é muito importante. E para finalizar, eu acho que nessa época agora, com essa pandemia, toda essa incerteza, essa falta de controle, que vai o oposto ao que nós estávamos acostumados e o que nós temíamos, porque até então tudo era previsto, tudo era controlado, então o inusitado, o inesperado, a surpresa nos tira dessa zona de conforto, e aí nós temos que surgir, reagir, responder a isso. Então, assim, não há garantias, não se sabe, né? Isso vai passar, isso vai ser ultrapassado. Agora, como vai funcionar esse período, não se sabe. Com toda a tecnologia, com toda essa questão atual, que nos vai servir hoje para nos comunicarmos, não há uma resposta. Então, não há garantia nenhuma. O que há é nós tentando utilizar nossa criatividade para fazer diferente. Se não funciona de uma forma, vamos fazer de outra forma. Mas não, então, outra forma, e criando alternativas para nós mesmos e para as pessoas. Marcar as rotinas, você faz uma rotina de movimentação do teu corpo, de exercícios, isso vai parar os pensamentos, é uma inflação de pensamentos, então isso vai deixar você talvez mais em contato com o seu próprio corpo, né, respirando, sentindo, bem onde pega, fazendo alguma atividade que você tenha prazer, tudo isso em espelho ao idoso que a gente cuida, à pessoa que a gente está, e fazer um chamado, que a gente não está acostumado, né, nessa onipotência, nessa autossuficiência, fazer um chamado aos familiares, é outro momento, as mágoas, o que ocorreu, isso tem que ser de alguma forma relevado agora, e colocado de lado, não ter vergonha de dizer como está, ou pedir, ou chamar. Eu acho que os familiares teriam que se aproximar agora de alguma forma diferente, deixando o alimento na porta, ligando mais para o idoso. Olha, você pode ligar para a mãe, ela está um pouco alterada hoje, ela gosta quando ela fala com você, independente das questões pessoais entre um e outro. Então, eu não sei se a gente consegue abrir e ter essa criatividade, essa coragem de ousar e fazer diferente. Espero que sim. Eu aposto nisso, estou tentando. Obrigada. Obrigada, Aninha. Obrigada de coração. Agora eu queria... Cristiane, vamos lá para as suas considerações finais, velho? Sim. Eu espero ter ajudado, né, um pouco aí nas ideias. São muitas ideias, a gente ficaria aqui o tempo todo falando. Tem muita coisa boa para passar para todo mundo, mas eu também gostaria de agradecer o convite, tá, essa oportunidade, ter conhecido o doutor Rafael, a doutora Ana Lúcia, foi muito bom, foi ótima essa conversa, acho que esclareceram muitas dúvidas de muitas pessoas, enfim. E eu queria agradecer mesmo e deixar aqui que o idoso realmente, com a dificuldade, ele precisa de atenção, ele precisa ser ouvido, ele precisa ter alguém ao lado dele para ajudá-lo, né? E a gente tem que ter esse olhar para o idoso aí, ou com demência, e muitas vezes o idoso com Alzheimer, uma dica, né? Quando a pessoa começa a ficar repetitiva, simplesmente mude o foco da conversa, né? Procure novos caminhos, mostre outras coisas para que essa pessoa também mude o foco da conversa dela, né? Mude o pensamento dela. Enfim, mas eu quero agradecer muito o convite, muito obrigada, Miriam, e obrigada a todos vocês. A gente que agradece, Cristiane, muito obrigada de coração, minha querida.
Eliana? Em primeiro lugar, Pode falar? Eu queria agradecer o convite, essa oportunidade de falar um pouco sobre essas questões que hoje e sempre nós estamos vivenciando. Eu queria só, talvez, reforçar essa questão do idoso, da depressão, do próprio Alzheimer. A gente não pode esquecer o seguinte, o idoso ele foi uma pessoa útil durante o seu processo de vida e a gente não pode desconsiderar isso. Ele, nesse momento, e talvez até pelas questões depressivas, ele entre num processo de um grande fracasso, porque ele não se dá mais conta de fazer o que ele fazia antes. Então, a minha sugestão, talvez, eu sei que é difícil, como a Ana disse, suportar o sofrimento é uma coisa muito delicada, né? Tanto para o idoso quanto para o cuidador. Mas, na medida do possível, trazer o idoso para que ele possa auxiliar tanto o familiar que está cuidando ou o cuidador nas atividades do dia a dia. Então, até respondendo um pouco, acho que uma pergunta, uma pessoa, acho que a Valéria disse que a mãe tem artrose e tal, traga ela, coloque ela na mesa, ela pode ajudar a separar o feijão, ela pode fazer montinhos de arroz para depois serem cozidos, trazer da realidade dela, dar continuidade um pouco ao que ela fazia antes, porque o sentimento de fracasso nas questões depressivas pioram muito mais o quadro. A medicação é importante? Com certeza. O trabalho psicoterapêutico é importante? Com certeza. Talvez os dois unidos possam surtir um efeito realmente muito, muito melhor. Escutem o que o idoso, a pessoa que tem depressão, entre até no campo de fantasia delas. O difícil realmente para quem está cuidando, eu entendo, porque também já passei por isso, assim, é sustentar as repetições, sustentar emocionalmente esse quadro insistente de contar determinadas coisas. Mas faz parte, nós todos estamos caminhando, né? Então, assim, dê vazão para essas sensações, para essas emoções todas, porque desta forma, provavelmente, o idoso, ou mesmo a pessoa que está nesse estado depressivo, ela possa fazer ressignificações das suas emoções, das suas relações familiares, das suas relações de amizade. Eu acho que esse confinamento poderia estar provocando isso em todos nós, né? Ressignificar a vida, né? Eu acho que nós estamos nesse momento. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter aprendido muito com vocês. Bárbara. E é isso. Muito legal. Muito legal. Gente, muito, muito obrigada, Eliana. Isso de ressignificar a vida, de estar junto, muito, muito bom. Eu quero agradecer a Cristiane, a Aninha, a Eliana, o Rafael, gente de coração, muito obrigada. E falar para quem está ouvindo a gente, todos os sábados a gente vai estar aqui às 11 horas, das 11 às 12h30, e vamos cada vez trazer alguns profissionais para falar com vocês, porque você que está sozinho, você que não tem acesso a profissionais, você que não sabe o que fazer, então é uma forma da gente estar colaborando e você não está mais sozinho, tá? Eu quero que vocês saibam que a gente está aqui, nenhuma desses profissionais que vem aqui cobraram nada de honorário, não fizeram nenhuma exigência, todos que vêm aqui aos sábados, eles estão por vocês, não é nem por mim, é por vocês, tá bom? E eu queria também agora aproveitar e convidar os outros profissionais que estão ouvindo a gente, por favor, se vocês tiverem disponibilidade, venham,
Ajuda a gente, nós temos os próximos 2 sábados, os próximos 3 sábados a gente já tem agendado, né? Nós vamos falar de outros assuntos, mas sempre focado no cuidador e no Alzheimer e nas demências de um modo geral. E eu também gostaria de falar uma coisa, entra na nossa rede, esse vídeo vai ficar lá, você pode assistir quando você quiser, compartilhar quando você quiser. E eu queria pedir para esses profissionais, já que a gente está, né, abusando, então a gente abusa direito. Se vocês puderem fazer um vídeo, né, um vídeo de 5, 10 minutos, falando a respeito daquilo que vocês acham que faltou, daquilo que vocês gostariam de passar, aí a gente vai colocar esses vídeos todos na rede para que os nossos amigos cuidadores possam disponibilizar e possam aprender o tempo todo com vocês. Se vocês tiverem livros, apostilas, manuais, a gente está formando uma biblioteca na nossa rede, todo o material pode ser publicado, distribuído, impresso, é tudo público, não tem, é claro que vai respeitando o direito autoral, porque isso é óbvio, mas assim, as pessoas podem baixar e ler e aprender, eu acho que é fundamental a gente tentar usar esse período de desacelerar o tempo, esse período do espaço, parece que uma hora amplia, outra hora sufoca, eu acho que dá para a gente usar esse período para aprender, para se tornar um ser humano melhor, e para melhorar a energia desse planeta. E para finalizar, eu quero desejar uma feliz Páscoa para todos vocês, eu tinha esquecido que amanhã é Páscoa. Páscoa. É amanhã, não é? É. Ou não? Amanhã, domingo, Então, uma feliz Páscoa para vocês. Muito obrigada, gente, de coração, pela disponibilidade, por tudo que vocês ensinaram. Eu estou aprendendo cada dia mais e eu sou muito feliz. E eu tenho uma honra muito grande de poder estar junto com vocês todos os sábados. Vou esperar o vídeo. Obrigada de coração. Obrigada a todos. Até.